Eu quero fazer algumas perguntas aos depoentes. O ex-ministro Mandetta previu no começo da pandemia que o Brasil alcançaria o número de 180 mil mortos no ano de 2020. Doutora Jurema, isso considerando todas as políticas restritivas que ele defendia, ou seja, com todo o rigor no enfrentamento. Foram 194.776 mortos em 2020. Ou seja, pode-se afirmar que foi confirmada a previsão do ministro Mandetta, principalmente porque o ministro, obviamente, não poderia prever o surgimento de cepas, de variantes do vírus, como infelizmente ocorreu no começo de 2021, agravando a crise. Ou seja, o número de mortos, considerando essas cepas, está dentro do previsto no começo da pandemia, considerando-se a previsão de todas as políticas restritivas de enfrentamento. Ainda assim, a senhora consegue dizer que seria possível evitar 305 mil mortes durante a pandemia, atribuindo a isso as mesmas medidas de enfrentamento que o ministro Mandetta defendia? Obrigada, senador Marcos Rogério. Eu acho que o senhor traz uma oportunidade importante para afirmar a perspectiva que o estudo de nós do Grupo Alerta trazemos. Antes de responder diretamente, eu vou fazer algumas observações. Não, eu vou usar o mesmo método que o relator usa e que alguns senadores, objetivamente, em cima da pergunta que fiz, considerando que o tempo dos senadores não é o do relator. Fique tranquilo. Tenho sido objetiva, vou continuar me esforçando para honrar a sua solicitação. O senhor pergunta... Primeiro, o senhor traz a previsão, né? A previsão. O ministro Mandetta, na primeira fase da pandemia... O que eu questionei objetivamente é se o método dele fosse aplicado, conseguiria chegar ao número que Vossa Senhoria prevê de não mortos? Essa pergunta é objetiva. O método que garante que a gente consegue reduzir a mortalidade, o método que garante que vidas teriam sido salvas, é um método que oferece vários caminhos, que esteve à disposição, com alguns limites ao ministro Mandetta, e à medida que os conhecimentos vieram, outros ministros tiveram acesso, que é, senador Marcos Rogério, a medidas para redução da transmissão, as medidas de vigilância epidemiológica com importante participação da testagem e as medidas de preparação do sistema de saúde para receber os doentes. Importante dizer, senador Marcos Rogério, que o senhor diz que as afirmações são superficiais. Nossas afirmações... Quanto a isso, eu não fiz pergunta. Eu sei, mas eu gostaria... Não, a pergunta quem faz aqui, nesse caso, é justamente o senador... Posteriormente à minha fala, se quiser fazer manifestações aí com a aquiescência da mesa, eu gostaria até de ouvir. Senador, mas não Marcos fiz pergunta em relação a isso. Só para colaborar com essa discussão aqui, depois da perolação de Vossa Excelência, barreira sanitária não evita morte, evita a propagação do vírus. Portanto, não tem nada a ver esses números do Biden com os do Brasil. A lógica de Vossa Excelência, então, é qual? Se evita a propagação do vírus, não evita mortes? Eu posso complementar. A matemática de Vossa Excelência... Para facilitar, senador, sendo objetivamente... Vou fazer outra pergunta a Vossa Senhoria. Tá bom. Que tipo de medida a senhora defende, então, que difere das políticas do ministro Mandetta para dar chance de avançar? Obrigada. E que faria um milagre dessa redução de números nessa proporção tão grande que foi apresentada aqui? Não existe milagre na redução dos números, né? Mas existe sim medidas. É porque isso é simples, isso não começou com o SARS-CoV-2, não começou com a Covid-19. Em todo caso de doença infecciosa que se espalha, surtos, epidemias e pandemias, a redução da transmissão, barreira sanitária, ou seja, impedir a circulação, a mobilidade, ou controlar a mobilidade para não espalhamento, junto com todas as outras medidas que eu já elenquei aqui, senador, teria trazido respostas. Não é milagre. Não é milagre, mas teria poupado vidas, senador. É verdade que tinha muita incerteza naquele momento, ainda temos muita incerteza. É por isso que veja, eu sou uma ativista, não sou uma... e não tenho mandato, exceto o mandato da SBPC, que eu represento aqui também, para falar o lugar da ciência. A ciência é um método muito transparente, porque a pessoa, o cientista, coloca uma hipótese,
ele estuda, ele realiza aquela hipótese e ele oferece ao senhor e aos seus assessores, senador, a possibilidade de revisar aqueles dados para dizer se eles são superficiais ou se eles são mentirosos. Do ponto de vista da gente, senador, o estudo das duas mais prestigiosas revistas, a Science e a Nature, já nos dão algum parâmetro. Mas eu recomendo, senador, o esforço dessa comissão para investir em ciência, porque aí vai dar mais tranquilidade e segurança ao senhor para ter todas as respostas. Não há resposta em relação aos questionamentos que fiz. Em relação ao professor Pedro Hall, todos os boletins e informes epidemiológicos elaborados pelo Ministério da Saúde são feitos com base nas informações que os mais de 20 mil profissionais que trabalham na saúde indígena, e 50% deles são indígenas, são validados pela OPAS, pela Organização Pan-Americana de Saúde. Que metodologia o senhor usou para apresentar os dados sobre saúde indígena, objetivamente? Nós fizemos um inquérito epidemiológico que foi classificado numa revisão sistemática como um dos melhores até hoje no mundo. Aleatoriamente sorteamos amostras da população, como é feito em pesquisa eleitoral, entrevistamos, não me lembro quantos, mas milhares de indígenas que moram em áreas urbanas, não tem indígena aldeado na nossa amostra, e do total de indígenas avaliados, fizemos o teste e o percentual de infecção era 5 vezes maior do que nos brancos avaliados pelo mesmo método. Então, Vossa Senhoria está dizendo que essa pesquisa não aconteceu em terras indígenas, porque eu ia perguntar como foi realizada a pesquisa em terras indígenas, quais terras indígenas foram pesquisadas. A pesquisa não foi realizada... Você não foi em nenhuma aldeia indígena? Não, eu não fui eu coleto os dados. A empresa contratada para fazer a coleta de dados... Você não foi fazer pesquisa em campo? Não, claro que a pesquisa foi feita em campo, mas não em população aldeada. Indígenas... Para compreender... Eu entendo um pouquinho, senador Rogério. Sim, mas o fato do senhor entender... O fato do senhor entender... Só uma questão para a gente colocar. O fato do senhor entender não tira de qualquer um de nós que também entenda do tema indígena, até porque índio tem no Brasil inteiro. Não, mas ele está falando de uma pesquisa? Não, mas ele está falando de uma pesquisa e ele foi muito claro, dizendo que não foi feito inquérito populacional em população indígena aldeada, mas população indígena urbana. E como é que chegou a constatação com relação a essa população não aldeada? Senador, foi autoafirmação? Como? Ué, Vossa Senhoria não foi... Autoafirmação quanto à etnia. Pergunta do IBGE. Vossa Senhoria não foi em nenhuma aldeia indígena pesquisar? Não, absolutamente nenhuma. Mas traz os dados aqui dos povos indígenas. Eu trago os dados das pessoas que se autodeclararam indígenas conforme metodologia. Pessoas que se autodeclararam conforme recomendado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A CONEP aprovou sua pesquisa? Claro, obviamente. Foi aprovada pela CONEP? Claro. Os dados apresentados pelo depoente são baseados em pesquisas... Mais 2 minutos para Vossa Excelência. Mais 2 minutos para Vossa Excelência. Senhor presidente. Sim. Senhor presidente. Eu peço que Vossa Excelência tenha um pouquinho mais de tolerância comigo. Excelência. Os dados apresentados por Vossa Senhoria são baseados, sobretudo, em pesquisas bibliográficas. Não. O que o senhor fez, não visitou nenhuma aldeia indígena. O que o senhor fez, efetivamente, em relação à saúde indígena, além da elaboração de teorias? Que base de dados usou para essa pesquisa? Qual a metodologia científica? Desculpe. E repito, quantas aldeias indígenas pesquisadas? Desculpe, senador, talvez o senhor não tenha entendido. A nossa pesquisa foi realizada em 133 cidades, espalhadas por todos os estados do Brasil. Essas 133 cidades foram escolhidas por serem as sedes das regiões intermediárias do Brasil, dividida pelo IBGE. Nós sorteávamos em cada cidade setores censitários, que são mini-bairros. Em cada setor censitário nós sorteávamos domicílios. Em cada domicílio nós sorteávamos um morador. Essa pesquisa é a metodologia usada em todas as pesquisas populacionais do mundo para estimar parâmetros na população.
Nestas 33.250 casas visitadas no Brasil, em cada fase, tinha um conjunto de milhares de pessoas que se autodeclararam indígenas. Entre essas pessoas que se autodeclararam indígenas, 7% numa fase, 8% na outra, quando fizeram um teste deu positivo. Entre as pessoas que se autodeclararam brancas, esse percentual era 1,5%. Professor, eu vou agradecer, Vossa Senhoria. Eu acho que eu não vou nem fazer mais perguntas sobre pesquisa 15 segundos. Sobre índios, porque, respeitosamente, você não pesquisou sobre índio, sobre comunidade indígena, não visitou nenhuma aldeia, não conhece, pelo jeito, pelo menos é o que está demonstrado aqui, como funciona dentro de uma aldeia indígena. Aliás, um outro dado que foi apresentado aqui, pesquisou índio urbano e com autodeclaração, respeitosamente. O senhor sabia que o primeiro lote de imunizante que o Brasil recebeu, 907 mil doses foram enviadas para atender aos indígenas aldeados com primeira e segunda doses? O senhor sabia que 83% dos indígenas aldeados e os que estão assegurados pela DPF 709 já tomaram a primeira dose de vacina e 73% a segunda? Senhor presidente, a CESAI atende 756 mil indígenas. Desse total, houve 726 óbitos, ou seja, cerca de 9 óbitos para cada grupo de 10 mil indígenas. Em relação à população em geral, a relação é de 24 para cada 10 mil. Com base em que a pesquisa apresenta números tão absurdamente maiores? Não dá, senhor presidente. Pesquisa tem método, tem público-alvo, e essas perguntas não são respondidas nessa pesquisa. Eu concluo senador, porque já são 5 minutos de tolerância. Eu concluo a minha fala, senhor presidente, dizendo que sobre as medidas de enfrentamento instituídas pelo governo federal antes da decisão do Supremo, nós temos a Lei 13.979 de 2020, que inclusive passou por esse Congresso Nacional, que dispõe sobre medidas de enfrentamento da emergência em saúde pública. Foi sancionado pelo presidente Bolsonaro quase 3 semanas antes do primeiro caso 15 segundos. de Covid no Brasil. Os senhores certamente tinham conhecimento desses dados. Em 16 de março de 2020, o presidente da República editou o decreto 10.277, que instituiu o Comitê de Crise para supervisão e monitoramento dos impactos da Covid, o que também foi esvaziado pela decisão do Supremo, que deu autonomia aos estados e municípios. Eu queria, e não vou aqui, senhor presidente... Eu solicito, apenas senador, uma última questão ao favor, depoente, para ele ter a oportunidade de falar. Já teve mais de 7 minutos de tolerância, senador. Eu concluo aqui, senhor presidente. Para poder termos uma isonomia em relação a todos os senadores. Você defende um modelo radical de isolamento, fez até uma proposta aqui de um isolamento, aí, de uma política de isolamento, distanciamento total de 3 semanas, para você ter o achatamento da curva de contaminação. Você pegou Covid. Sim. Em que situação você pegou Covid? Esse cuidado, fruto dessa sua concepção, não te deu a oportunidade de não se expor? Posso responder agora? Pode responder, o senador já concluiu. Então, em primeiro lugar, senador, eu lamento muito a sua última consideração. É a típica pergunta que circula em grupos de WhatsApp. Eu não esperava que o senhor trouxesse uma pergunta dessa magnitude para a comissão. Mas, como eu sou um agente público, na semana anterior a pegar Covid, eu vim a Brasília a convite do Ministério da Saúde para trabalhar numa reunião, a convite do Ministério da Saúde do meu país. Mas eu não peguei Covid aqui em Brasília. Todas as evidências sugerem que eu peguei Covid da minha enteada, que tem 9 anos de idade e que circula entre a casa da mãe, que é minha esposa, que está lá no fundo, e o pai dela. E ela pegou Covid na casa do pai dela. Então, assim, tentar trazer isso como um argumento de hipocrisia dos meus argumentos é extremamente lamentável e diferente do senhor que diz que a nossa pesquisa é superficial. Eu queria lhe dizer assim, ó, eu tenho total respeito pelo senhor, que representa a população do seu estado, não chamei nada das suas manifestações superficiais, mas, minha vez de responder. Em relação aos dados dos Estados Unidos, eu vou pedir que sejam projetados para que toda a população brasileira possa ter acesso. O presidente Biden assumiu no dia 20 de janeiro.
Esta é a curva, a média móvel de óbitos nos Estados Unidos desde o começo da pandemia. Olhem a tendência. 20 de janeiro assumiu o presidente Biden, olhem a tendência dali para frente. A gente não pode estimular dentro da CPI, cujo objetivo, um deles, é desmistificar informações falsas, que a gente deixe de reconhecer a diferença no formato da curva. Até posso dizer, e o senador falou, que parte desse decréscimo marcante, depois que o presidente Biden assumiu, pode ser por mérito do presidente anterior que comprou vacina. Agora, negar que houve uma queda, o gráfico está ali para o senhor e para toda a população brasileira ver. Então, acho importante dizer isso. Sobre a possibilidade de ter números melhores, senador, eu peço desculpas. O Vietnã tem 96 milhões de pessoas e teve 14 mil óbitos. Eu não entendo por que é feita uma comparação com o ministro Mandetta. Eu não tenho nenhuma relação, nem a doutora Jurema com o ministro Mandetta. Fui crítico a várias políticas do ministro Mandetta. O ministro Mandetta não conseguiu implementar uma política de testagem, rastreamento de contato, isolamento de casos suspeitos. Muitos dos erros começaram, inclusive, na gestão do ministro Mandetta. O Vietnã não usou as políticas do ministro Mandetta. Ele usou as políticas que a ciência recomenda e, por isso, tem esses resultados tão maravilhosos. Então, assim, não tem aqui, eu não sou advogado do ministro Mandetta. O ministro Mandetta tinha uma grande qualidade. Ele vinha a público diariamente e passava para a população uma mensagem sobre a Covid-19. Algumas das mensagens eu concordava e outras eu não concordava, mas pelo menos tinha um esforço de comunicação. Em outras áreas, tenho críticas à gestão, inclusive na época do ministro Mandetta. Obrigado, senhor.